Gente, estamos chegando aqui ao Jardim da Tumba, ou Jardim do Túmulo, um dos locais considerados prováveis de onde Jesus tenha sido crucificado e ressuscitado. E nós vamos fazer um tour aqui dentro, mostrando tanto o Gólgota como a tumba vazia, com a inscrição: ele não está aqui, ele ressuscitou. O Jardim da Tumba, localizado aqui em Jerusalém, onde estamos, ele contém um túmulo talhado na rocha, que foi descoberto em 1867. Depois, passou a ser considerado por muitos cristãos como o local do sepultamento e a ressurreição de Jesus. A tumba do jardim fica perto de uma escarpa rochosa que desde meados do século XIX tem sido proposto por alguns estudiosos como sendo o Gólgota. Vale dizer que o local que tradicionalmente sempre foi apontado desde a época do Império Bizantino, dos séculos 4, 5 e 6 de Cristo, já era apontado como tal, é onde está a Igreja do Santo Sepulcro. Em 1867 só, esse local foi descoberto. E ele tem uma característica muito interessante. A palavra de Deus nos diz que o nome do monte era Gólgota, ou caveira. E aqui você, olhando o ângulo correto, você vê exatamente o desenho de uma caveira. Embora a discussão seja se o nome dado a ele caveira é porque ele de fato se parecesse com uma caveira, ou se porque era um local onde os restos mortais de muitos que eram executados eram abandonados. Mas a partir dessa descoberta começou-se a procurar se haveria ou não um jardim próximo, se haveria ou não um túmulo diferenciado dos demais. É José de Arimateia, um homem rico que tem condição de ter acesso a um túmulo como esse, e logo aqui na proximidade foi encontrado muitos desses detalhes que batem, sem contar o fato de que isso precisava acontecer, a crucificação, a morte de Jesus, de acordo com a Escritura, do lado de fora da cidade. Em Hebreus, no capítulo 13, o autor fala dos versículos 11 a 13, que assim como o corpo do animal do sacrifício, depois de ser apresentado diante de Deus, era queimado fora da cidade, assim também Jesus sofreu por nós fora da cidade. Segunda coisa, em João, no capítulo 19, no versículo 20, a Bíblia diz que o local era próximo, então, embora considerado do lado de fora, não poderia ser distante. Em terceiro lugar, próximo de onde Jesus foi sepultado. A palavra de Deus menciona em João 19, 41 e 42, que havia um túmulo talhado na pedra. E, em quarto e último lugar, esse túmulo havia sido, de fato, cavado numa rocha e ninguém havia usado. Todas essas descrições parecem bater com os dois possíveis locais. A única discussão em torno do outro local, a Igreja do Santo Sepulcro, é se de fato ele estava fora dos termos da cidade, dos limites da cidade ou não. Hoje, essa igreja é visitada e ela está dentro da cidade. Alguns tentam defender a ideia de que na Jerusalém antiga ele estaria de fora. Bom, o importante, tendo apresentado todas essas opções, é ressaltar o que temos falado aqui seguidas vezes. Mais importante do que localizar o local é apenas lembrar a mensagem poderosa que está por trás desse ocorrido. Esse tipo de túmulo só estava acessível a pessoas de muito poder aquisitivo, e a palavra de Deus também diz que José de Arimateia foi quem providenciou isso, e a Bíblia destaca que ele era um homem rico. E aqui, na porta, nós temos a inscrição: ele não está aqui, ele ressuscitou. Algo que vale a pena nós declararmos é que praticamente todas as religiões ainda têm o túmulo, o sepulcro com os restos mortais dos seus fundadores. O cristianismo se distingue porque não apenas é uma religião. Nosso Senhor, que fundou não apenas o cristianismo, veio nos prover tão grande salvação, morreu por nós, mas, como diz a Escritura, e essa placa nos lembra, ele não está aqui, ele ressuscitou.
capítulo 15 de 1 Coríntios é o capítulo que eu gosto de intitular na Bíblia como o capítulo da ressurreição. Temos, por exemplo, que a palavra de Deus diz lá em João, capítulo 15, e eu gosto de chamar de o capítulo da frutificação. Temos no capítulo 15 de Lucas, o que eu gosto de chamar de o capítulo do desviado, onde Jesus fala a respeito tanto da parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, e todos eles sendo resgatados. Agora, em 1 Coríntios capítulo 15, nós temos o que eu gosto de classificar como o capítulo da ressurreição. E nós vamos ler uma boa parte desse texto ao longo da mensagem. Em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, nós lemos: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Por duas vezes, nesses primeiros versículos, o apóstolo Paulo usa o termo segundo as Escrituras, tanto para falar da morte de Jesus, como para falar da ressurreição. Quando ele usa o termo segundo as Escrituras, falando da morte, obviamente ele está mencionando textos como Isaías 53, que declara que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós somos sarados, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas iniquidades, nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas eu quero destacar aqui dois textos que se enquadram claramente nessa declaração que o apóstolo Paulo faz sobre a ressurreição de acordo com as Escrituras. No Salmo 16, nos versos 9 e 10, nós lemos: Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Algo interessante é que esse texto é aplicado no Novo Testamento, nas pregações dos apóstolos à ressurreição de Jesus. Quando diz, deixará o meu corpo repousará seguro, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, o que a palavra de Deus nos informa é que Jesus viveu não apenas o milagre da ressurreição, mas durante o tempo em que esteve sepultado, até que a ressurreição acontecesse, o seu corpo não se decompôs, não viu corrupção. A palavra de Deus fala que quando Jesus vai ressuscitar Lázaro em Betânia, uma das suas irmãs menciona: Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias, porque o corpo ele entra no processo de decomposição tão logo a morte se instala. Isso não aconteceu com Jesus. E essa é a razão pela qual Maria de Betânia o ungiu, e Jesus diz, ela preparou o meu corpo para a sepultura. Jesus estava dizendo que aquilo era um ato profético. Na verdade, nem conseguiram praticar com Jesus aquilo que eram as práticas dos judeus de embalsamar um corpo. Na verdade, o óleo aplicado antes foi uma figura profética de uma ação poderosa do Senhor, que não deixou a sua alma na morte, nem o seu corpo ver corrupção. Já no livro de Oséias, no capítulo 6, nos versos 1 e 2, nós temos uma profecia de dupla referência. Embora Deus está falando com a nação de Israel, que havia se afastado e ele estava chamando de volta, há também uma aplicação messiânica e a obra de Cristo. O texto diz, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro nos levantará e viveremos diante dele. Depois de 2 dias nos revigorará e ao terceiro nos levantará e viveremos diante dele. Há muitas escrituras que apontam para esse fato e, por exemplo, esse foi o tema da conversa de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, falando a respeito de que convinha que o Cristo não apenas padecesse, sofresse, mas também ressuscitasse. Quando Paulo começa dizendo, eu quero relembrar ou lembrar o evangelho que vos anunciei, ele está dizendo que não precisamos apenas ouvir o evangelho uma única vez e tomar consciência dos fatos como mera informação. Ele está falando que aquilo tem que ser constantemente repetido para que entre não apenas na nossa cabeça, na nossa mente, mas alcance o nosso coração. E algo importante a declarar é que muitas vezes, como cristãos, nós damos muita ênfase, pregamos muito sobre a morte de Jesus, mas às vezes falamos pouco, pelo menos não o suficiente, da sua ressurreição. Então vamos começar trabalhando a importância da ressurreição em primeiro lugar.
Em Romanos, no capítulo 10, nos versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz: se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Ele diz, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Note que ele não fala apenas de crer na morte, ele fala de crer na ressurreição. É muito importante esse detalhe. O próprio capítulo 15, que começamos lendo e vamos continuar, nos diz o seguinte, a partir do versículo 12. Eu quero ler do versículo 12 até o versículo 19 de 1 Coríntios 15. A declaração do apóstolo Paulo é a seguinte: ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou ao Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, aqui Paulo está batendo na tecla e repetindo, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está dizendo que apenas a morte não resolveria a situação do nosso pecado. Ele está dizendo que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, ainda permanecemos no pecado, estamos sem esperança, porque embora a morte dê início ao processo da redenção, é a ressurreição que sela esse processo. E nós precisamos entender o peso, a força e a importância da ressurreição como a consumação da redenção. Em 1 Coríntios 15, já lá no final do capítulo, dos versículos 54 ao 57, Paulo diz: e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Ele está falando de uma promessa que ainda terá cumprimento pleno. Se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Graças, porém, a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 24 até o 26 desse mesmo capítulo, nós percebemos também algo importante. O apóstolo Paulo diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Isso tudo nos mostra duas verdades importantes. Em primeiro lugar, sem ressurreição não há redenção, a obra não está completa. Segundo lugar, a ressurreição de Jesus está conectada com a nossa ressurreição. Ele já experimentou a dele. Nós, os santos, os justos em Cristo, estamos aguardando a manifestação da nossa redenção. E eu quero agora fazer essa transição, essa relação. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, dos versículos 20 a 22, nós lemos: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Deus havia dito a Adão: no dia em que você pecar, certamente morrerá. Ele não falava só da morte física, embora inevitavelmente isso também seria uma consequência. Romanos 5,12 diz que por meio de um só homem, uma clara referência a Adão, a morte entrou no mundo, a morte passou a todos os homens. A Bíblia está dizendo como em Adão, o cabeça de raça, o primeiro cabeça de raça, o que falhou, a morte passou e todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Ou seja, o que Jesus vem fazer é transmitir agora a vida da sua ressurreição, que envolve não apenas a imortalidade, mas algo que é destacado em 1 Coríntios 15, é a incorruptibilidade. Ele não está falando só da capacidade de um corpo não se decompor, mas está falando da força do pecado que entrou, que estragou tudo isso, ser definitivamente removido.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nós estamos aguardando a redenção dos nossos corpos. A ressurreição de Jesus tem a ver com uma obra que foi iniciada e que será concluída plenamente com a nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo, já ocorrida no passado, e a nossa no futuro, elas estão conectadas. É por isso que Paulo diz aos Filipenses: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Quando entendemos a visão por trás da redenção, o pacote todo, isso precisa nos encorajar. Quando a palavra de Deus fala sobre ressurreição, não é apenas para os justos. Há uma distinção clara na Bíblia de que haverá ressurreição para os justos e para os ímpios. Em Daniel 12:2, a Bíblia diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Também no Evangelho de João, no capítulo 5, nos versículos 28 e 29, palavras de nosso Senhor Jesus: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, há duas ressurreições distintas, de justos e de ímpios. Quando falamos da dos ímpios, será num momento distinto do nosso. Agora, quando falamos da de Jesus e da nossa, embora nós tenhamos já um período de 2000 anos de distância, a Bíblia relaciona isso. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele declara no versículo 23 de 1 Coríntios 15 o seguinte: cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias. Ele já tinha dito no versículo 20 que ele era as primícias dos que dormem. E diz: depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele compara uma figura que a Bíblia apresenta das leis da colheita. Quando o judeu entrava no campo para colher, ele tirava o primeiro feixe, ele precisava interromper a colheita. Ele ia apresentar aquele primeiro feixe como oferta de primícia a Deus e só depois ele voltaria para colher o resto. A Bíblia diz que a ressurreição de Jesus é como as primícias, os primeiros frutos. E se isso está correto, quando um feixe era abraçado com a mão e com outra se passava a foice, nunca era apenas, por exemplo, um talo de trigo que era colhido. Isso significa que na ressurreição de Jesus, ele também não experimentou isso sozinho. E um texto que passa desapercebido para muita gente é a declaração de Mateus, lá no capítulo 27, a partir do versículo 51. Depois que Jesus clama com grande voz, entregando o Espírito, a Bíblia diz: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas e abriram-se os sepulcros. Um verdadeiro terremoto. O texto diz assim: muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Quando? Verso 53 diz: saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Essa é o que nós classificamos, essa parte ou etapa, como as primícias. Agora a Bíblia diz que por ocasião da vinda de Cristo, nós vamos experimentar a ressurreição. E essa é uma mensagem que precisa ser pregada. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 16, 16 e 17, Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, está falando dos que morreram, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Qual o propósito dessa conversa? Paulo diz: eu não quero que vocês sejam como os outros que não têm esperança. 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E o que vem depois da ressurreição são as recompensas e o galardão. Mas precisamos entender que por ocasião da redenção, essa natureza de pecado, o que Paulo, escrevendo aos Romanos, chama do corpo do pecado, contra a qual nós lutamos, vencendo as tentações, subjugando a carne, como Paulo falou aos Coríntios, isso será um dia definitivamente removido. Quando? Por ocasião da redenção dos nossos corpos, por ocasião da ressurreição. A mensagem da ressurreição é tão importante que no versículo 18, Paulo diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. A boa mensagem
é que Jesus não apenas ressuscitou, nos proporcionando tão grande salvação, mas isso significa que eu e você, que temos crido nele e permanecido fiéis em fé, um dia também ressuscitaremos. A nossa ressurreição significará imortalidade, incorruptibilidade, mas será também o selo da redenção, onde o pecado definitiva e permanentemente será erradicado e nós participaremos do nível mais profundo de comunhão com Deus. Que Deus seja louvado por tão grande redenção. Nos próximos minutos, nós teremos uma conversa de aplicação prática dessa mensagem e queremos encorajar você a ter o seu posicionamento de fé para se apropriar dessas verdades. Fique conosco. A ressurreição de Cristo é um tema não apenas central, mas vital do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, nós precisamos entender que ela é o cerne de tudo. Aliás, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz lá no capítulo 10, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele não diz apenas que Jesus morreu, que Jesus foi sepultado, ele não fala mera e simplesmente do sangue derramado, mas ele fala do desfecho do sacrifício, da obra da cruz, que envolve não apenas a morte, mas também a ressurreição. Então ele diz: se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, será salvo. A respeito da ressurreição, o que de mais prático precisamos reconhecer é não apenas a realidade dela, mas a necessidade de crer na ressurreição de Cristo. Na verdade, o próprio Jesus baseou a sua mensagem na ressurreição, Quando as pessoas chegaram para Jesus pedindo para ele um sinal profético para mostrar que sua mensagem era verdadeira, primeiro ele diz: geração incrédula, vocês não vão ter o sinal. Se vão ter algum sinal, vai ser o sinal de Jonas. E o que é o sinal de Jonas? A Escritura diz que assim como Jonas passou 3 dias na barriga do peixe, no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem passaria 3 dias no coração da terra. Então Jesus colocou: quer saber se é verdade? Então olha aqui, esse é o sinal para vocês. Ou seja, a ressurreição é de fato o desfecho. E nós precisamos entender não só que ela aconteceu, o que ela nos proporcionou, mas precisamos também entender a identificação. A palavra de Deus nos ensina a crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isso não é só aceitar que é um fato, acreditar que é possível. Na Bíblia, a aplicação da fé, ela vem com 3 características bem distintas. A primeira delas eu chamo de identificação, a segunda nós podemos chamar e classificar aqui de apropriação, e a terceira é confissão. O que é identificação? O apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo. Quando ele falou isso, se você entrasse numa máquina do tempo, voltasse lá, você não ia achar Paulo e Cristo pregados junto na mesma cruz. Estou crucificado, ele está falando de uma identificação. Por quê? Porque Jesus foi crucificado em nosso lugar. Então, cada vez que se olha para Cristo na cruz e reconhece que ele fez isso em nosso lugar e a gente se reconhece lá, isso significa o quê? Que quando ele estava pagando pelos nossos pecados, em nosso lugar como um substituto, legalmente diante de Deus, é como se a gente estivesse lá. Agora, se essa identificação ela vale para a morte, ela vale também para a ressurreição. Então, Paulo diz, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são do alto e não as que são da terra. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Então, entender essa identificação, que a ressurreição de Cristo também significa minha, me remete à ideia de caminhar em vitória. É verdade. Se a gente ressuscita com Cristo, quer dizer que existe novidade de vida para nós. E da mesma forma que é algo sobrenatural, a gente tem que acreditar que na nossa vida vai ser da mesma forma. Não é apenas pelo nosso esforço, A palavra de Deus fala que o reino de Deus é tomado à força, mas é o nosso comprometimento com Ele e a parte sobrenatural dele através de nós, que faz toda a diferença. E alguns identificam só com a morte. Eu morri para o passado, eu estou crucificado para o mundo, aquilo já não me prende mais, ok. E daqui para frente? A Bíblia diz que nós fomos ressuscitados com Cristo. O símbolo do batismo é justamente esse. Quando nós afundamos uma pessoa na água, essa é a confissão pública da nossa identificação. Morremos com Cristo e fomos sepultados com Ele. Depois, quando tiramos a pessoa da água, eu sempre brinco que é muito importante essa parte de tirar da água, nós estamos testemunhando que ela ressuscitou com Cristo para uma nova vida. Haverá um dia, no futuro, a nossa ressurreição.
né? Cristo é apenas as primícias de uma ressurreição que vai tocar todos nós um dia. Mas até que isso chegue, nós precisamos entender que há um aspecto da ressurreição que fala da vitória sobre o pecado, da vitória sobre a carne, desse caminhar em novidade de vida. Então precisamos dessa fé que identifica, apropria, toma como seu e confessa e declara, né? A ressurreição, repito, é um ponto chave, essencial na fé e na doutrina. E a única religião que tem um fundador que venceu a morte é o cristianismo. Todas as outras têm os seus líderes e fundadores ainda sepultados, né? O diferencial é que o mesmo Deus que se fez homem morreu em nosso lugar, não podia ser detido pela morte, né? E nós precisamos entender a importância de celebrar não apenas a morte, mas também a ressurreição de Nosso Senhor. Agora, celebramos isso não apenas como um ato vitorioso, único e exclusivamente dele, mas como algo também que nos toca, né? Como algo também que nos abençoa. Entender a ressurreição e se aprofundar nela é uma chave verdadeira. O apóstolo Paulo diz, eu ainda não alcancei a perfeição, né? Mas eu prossigo para o alvo. E ele fala isso depois de dizer o quê? Que ele se conformava com Cristo no sofrimento, na morte, e diz, para ver se posso me conformar com ele na ressurreição. Então Paulo está dizendo, tem uma verdade da morte de Cristo que eu já me conformei melhor. Tem um nível da ressurreição que eu ainda não alcancei. Então essa não só é uma identificação e apropriação, mas me parece ser progressivo. O nível do poder da ressurreição do Senhor na nossa vida vai acontecendo de forma progressiva. Então é algo que também nós não podemos parar de buscar. Algo que realmente impacta também a nossa vida, saber que Jesus ressuscitou, venceu a morte, é que a gente não precisa ter medo mais. O ser humano naturalmente tem um medo da morte, né? Então ninguém gosta de pensar na morte. Mas Jesus veio para derrotar a morte e trazer vida pra gente. Então eu acho isso muito maravilhoso, que como seguidores de Jesus podemos ser livres da morte, realmente não ter esse medo em cima de nós e viver uma vida muito mais plena, né? E no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, que é o capítulo da ressurreição na Bíblia, o apóstolo Paulo fala justamente sobre isso. Ele diz, o último inimigo a ser vencido é a morte, né? Não que, num certo sentido, Jesus já não a tenha derrotado, mas quando se consumar a ressurreição de todos nós, a Bíblia diz, vai se cumprir a escritura que diz, tragada foi a morte, né, na vitória. O pecado terá sido extirpado e eliminado em qualquer resíduo e influência na natureza humana, e nós sabemos que com isso a obra da redenção terá o seu pleno desfecho e Deus será glorificado. Mas para que você seja parte disso, você precisa crer. Não apenas crer como fato ou como possibilidade, mas crer nesse nível de identificação, de apropriação e de confissão. E parte dessa confissão é não apenas o que você declara com a sua boca, mas o batismo, que é a confissão pública instituída por nosso Senhor Jesus. Se você ainda não creu, posicione-se em fé. Se você já creu, mas ainda não confessou isso publicamente, não retarde mais. Que o Senhor te abençoe.